Eu já vou começar esse episódio aqui aplaudindo, porque chegou uma pessoa muito importante aqui. Como é bom receber você, meu telespectador, minha telespectadora, em mais um episódio do YangCast. Nós estamos chegando com toda essa alegria, com toda essa energia, e eu quero dizer para vocês, olha só que legal, eu estou recebendo muitas mensagens, meu coração ele está extremamente aquecido com o carinho que vocês estão tendo. Eu estou recebendo mensagens de muitas pessoas dizendo, Yang, hoje a minha tia, hoje o meu primo enviou um corte do YangCast lá no grupo da família. E eu fico muito feliz com isso, porque de fato nós estamos avançando, nós estamos crescendo. Eu quero aqui registrar, já iniciar esse episódio, registrando a minha gratidão a cada um de vocês que nos assistem. Se você está aqui pela primeira vez, eu sou o André Yang e este é o YangCast. O YangCast é um podcast onde nós temos um tempo de mesa que edifica vidas. Eu sempre costumo dizer que eu não vi essa mesa sendo construída, eu não vi essa mesa sendo preparada, não vi essa mesa sendo feita. Mas algo que eu tenho muita certeza sobre esta mesa é que ela está sendo uma bênção para a vida de muitas pessoas. O tempo de mesa que eu tenho aqui com os meus convidados está alcançando pessoas, está sarando feridas, está curando pessoas que estavam com depressão, pessoas que estavam com crise de ansiedade, pessoas que estavam pensando em tirar a sua vida. Essas pessoas estão sendo alcançadas. Nós estamos cumprindo o nosso propósito de levar Cristo a quem precisa. E eu fico muito feliz com isso, porque isso demonstra que estamos no caminho certo. Então este canal aqui é o canal que quando você chega uma vez, você quer ficar, você quer maratonar, então vale a pena a sua inscrição. Tem um botão que olhou para você agora e te deu um sorriso. Esse botão é o botão maravilhoso, é o botão do inscrever-se. Clica neste botão, se inscreva no canal, ative as notificações para você não perder nada e toda vez que o YangCast chegar com um novo convidado, você será notificado e notificada de que o YangCast está no ar e de que tem coisas novas para você. A minha produção, num passe de mágica, acabou de inserir para vocês aí na tela o QR Code do Instagram do YangCast. Nós estamos caminhando rumo a 1.200.000. Gente, 1.200.000 pessoas e a gente, cara, eu estava pensando isso hoje, inclusive, falando com a minha produção, nós estamos nessa guerra, nessa batalha, vai completar um ano, em menos de um ano nós conseguimos alcançar essa quantidade de pessoas e isso significa que nós estamos de fato tendo uma audiência, as pessoas estão nos ouvindo, o YangCast ele já faz parte da rotina, já se tornou a rotina para o brasileiro ver os cortes do YangCast. Eu fico até imaginando que vocês de uma hora ou outra até enjoam de ficar vendo meu rosto toda hora, mas é por uma boa causa, isso é para que o nome de Jesus seja compartilhado e entregue com todas as pessoas. Então é só apontar a câmera do QR Code aqui, ó, aponta a câmera pro QR Code, faz a leitura, vai pro Instagram, segue lá, porque todos os cortes dessa entrevista já estão disponibilizados para você lá em nosso Instagram. A produção vai deixar para vocês também o TikTok, você consegue também apontar o QR Code e ser direcionado para o nosso TikTok. Eu estou com uma convidada muito especial aqui, que quando vocês... Eu não sei se você está precisando de dinheiro, mas quando a câmera cortar para ela, você já vai saber onde encontrar. Que a minha convidada de hoje, gente, ela tá aparecendo, tá com cara de milionário. Milionário é outro rolê. Eu estou recebendo ela, que é esposa do Marcelo, é a mamãe do Richard Davi, tem a imersão Romper, que tem sido um diferencial, um divisor de águas em nosso país e no mundo. E hoje ela chega aqui no YangCast para bater um papo comigo e levar uma palavra para o seu coração. Recebam aí com muita energia. Hoje eu estou acompanhada aqui no estúdio, então com muita energia, Ingrid Mariano no YangCast. Veio acompanhada. Seja bem-vinda, minha amiga. Muito obrigada, Yang. Deus abençoe, hein? Com essa apresentação, meu Deus do céu. Eu sou a quarta pessoa da Santíssima Trindade. Não, mas o que eu falei, vocês viram. Olha como... convidadas, próximas convidadas do YangCast, eu quero aqui fazer um pedido. Esse é o padrão que eu quero a partir de hoje. Pelo amor de Deus. Olha o padrão da minha convidada. A pessoa que faz a maquiagem, veste ela, tá aqui até muito feliz, dando saltos de alegria. Tá toda Deus elegante. Abençoe. Muito obrigada. São os seus olhos, né? A palavra do Senhor diz que o coração alegre, ele aformoseia o rosto, né? O rosto. Uau. Isso Hoje, é muito bom, hoje né? na verdade, inclusive é interessante a gente falar, a pastora Ingrid Mariano tem uma agenda muito puxada, muito corrida. Ela já veio para Alphaville intencionalmente para
participar, para ministrar em um chá de mulheres, né? Inclusive, saindo daqui, ela já vai para lá. Já vou pra lá. A mulherada está esperando ela lá no chá de mulheres. E ela aproveitou e passou aqui no Yang para falar com a gente. E como foi o caminho? Tranquilo? Pegou muito trânsito? Como é que foi? Muitas emoções, né? Uma expectativa elevadíssima. Para nós é um sonho realizado. E assim, sabemos que foi o Senhor que preparou esse tempo para estar aqui com você, Yang. Amém. Nesse podcast tão maravilhoso que tem alcançado tantas vidas. Eu ouvi você falando e é verdade, quem nunca foi alcançado por um corte, né, do seu podcast, né? E eu estou muito feliz de poder estar aqui e poder partilhar desse momento. E estou aberta aqui e vamos, que Deus conduza aqui esse momento. Então vamos lá. De primeira mão, quem vê a Ingrid Mariano, né? A primeira impressão é a mulher sorridente, né, é a mulher enérgica que chega no ambiente e ela tem esse poder, né, de alegrar aquele ambiente, de trazer Cristo consigo. Mas a minha audiência também quer conhecer a história da Ingrid Mariano. A Ingrid Mariano que todos veem nos altares do Brasil pregando, teve a sua história, o seu início. Então vamos entrar agora aqui num avião, numa máquina do tempo, e vamos anos atrás, apesar que eu não gosto de falar de idade por causa da minha idade, mas vamos anos atrás e saber como foi o início da Ingrid Mariano. Yang, isso que você está falando é tão importante porque às vezes as pessoas conhecem a gente hoje, né? Mas não sabem da nossa história lá atrás. E às vezes, para nós entendermos a pessoa, nós temos que entender o passado dela. Tanto que quando nós vamos olhar para a Bíblia, nós vamos perceber que o Senhor, ele se apresenta como Deus de gerações. Ele diz, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, Israel. Ele poderia apenas dizer, eu sou o Deus de Israel. Mas é um Deus que constrói tanto o passado, o presente para o futuro. Uau! Né? Então, isso é muito importante porque se a gente quiser entender alguém hoje, nós vamos precisar compreender o passado dela, porque nós somos resultado do ontem. E o nosso amanhã vai ser fruto do hoje. Né? Então, assim, na verdade, quem é Ingrid Mariano? Ingrid Mariano, na verdade, começou uma história muito peculiar. Mamãe teve 5 irmãos, 5 filhos, corrigindo. Esses 5 filhos, o primeiro, Jefferson, 10 anos mais velho do que eu, morreu no ano de 2018, né? Com um tiro nas costas, numa discussão, aquela coisa toda. Só que nesse período, antes dele morrer, lá em 1993, meados, mamãe teve alguns filhos, né? Que é o Richard, a Stephanie Lillian e a Jéssica. Eu nasci em 94, já estão sabendo aí mais ou menos a minha idade, né? Saiu, foi. Mas é bom saber para as pessoas entenderem, né? Sim. Porque quem vê fora, às vezes, não sabe o que passa dentro, né? Isso. E aí, dentro dessa situação, mamãe veio de uma vida disfuncional, envolvida com drogas, papai é alcoólatra. Então, não tinha nenhuma estrutura familiar, econômica, social. Judiaram muito dos meus irmãos, né? Foram vítima do sistema, da sociedade, da condição social. Mamãe e papai perdem a guarda dos meus 3 irmãos. Nesse período, foi o período que ela estava me gerando também. Eu também fui ameaçada pelo juizado de menor, pela vara da infância e da juventude, ser tirada dela. Só que aí a conversa foi que eles tinham sido adotados por alguém do exterior e não sabiam mais. Ok. Passado-se um longo tempo, mamãe ficou comigo, cuidou de mim. Meu pai veio a falecer quando eu tinha 9 anos de idade, numa chacina, na porta de um bar porque papai era alcoólatra, né? O legado que meu pai deixou foi o seguinte, termina os estudos, você tem que estudar, você tem que se formar. Era o que papai passava para mim desde pequeno. Eu lembro do meu pai, bêbado, chegando em casa, pegando um livro de geografia e mostrando para mim, né, os planetas, mostrando para mim todo aquele estudo. Só que aí, quando o papai morreu, papai era muito bruto, ele era muito rude. Não lembro do meu pai dizendo, eu te amo para mim. Aos 9 anos de idade, ele morre. Mamãe entra num tráfico de drogas para poder me sustentar. Era o caminho que ela encontrou. E eu entro junto com mamãe. Eu tinha mais ou menos ali uns 10 anos de idade. Não estou aumentando, não estou aqui inventando história. Mamãe está viva. Se você quiser, procure. Porque tem gente que gosta de aumentar a história, né? Não, aqui é verdade mesmo. E aí, com aproximadamente ali os 10, 11 anos de idade, mamãe no tráfico, eu junto com ela, tanto que eu fumei maconha com a minha mãe. Eu ia pra balada com a minha mãe, eu ia pro forró com a minha mãe, né? E aí é tão interessante que a nossa casa era uma casa muito perigosa. Então, as pessoas não queriam ter
amizade com a gente, relacionamento com a gente, obviamente, né? Só que aí tinha os crente doidos, sabe os crente doidos? Sempre tem. Com um paletó maior do que o As corpo, irmãs do a coque. irmã do coque, a gravata do Mickey, a meia de uma cor, sapato maior que o pé. Eles passavam e eles convidavam a gente para ir pro culto. E um dia eu fui pro culto. Quando eu cheguei no culto, eu vi aquele mover, que hoje eu sei que é o mover do Espírito Santo, aquela presença. Eu falei assim, caraca, isso a bebida não dá, isso a droga não dá. Uau. E aí eu falei assim, vou começar. E comecei aí, só que aos 13 anos de idade, mais ou menos, 14 anos de idade, eu comecei a namorar, achando que o rapaz iria me tirar daquela vida, daquele sofrimento, porque tem pessoas, não são todas, né, que elas se relacionam com alguém para poder tirar ela daquele sofrimento, daquela dor. E foi o meu caso. E aí eu acabei engravidando muito cedo, uma gravidez de alto risco. A medicina disse que provavelmente a criança iria nascer com algum defeito, porque o útero era de criança, tal. E aí foi quando eu compartilhei com a liderança da igreja na época onde eu congregava. Muito nova, criança, mais Sim. esperta, ligeira, por conta das coisas que eu vivi, que a Sim. vida me impôs, né? Foi quando a liderança da igreja compartilhou com as demais pessoas que eu tinha caído em pecado, que eu estava grávida. E aí, com vergonha, né? Porque não é porque eu estava na vida errada, não é porque eu tinha caído em pecado, não é porque eu conhecia o mundo obscuro que eu não tinha o meu lado imaturo, o meu lado inocente, o meu Sim. lado desprotegido. E aí eu saí da igreja envergonhada, já envergonhada pelo pecado, pelo erro, Sim. e envergonhada porque agora estava exposto. Né? Saí. Quando eu saí, passei tudo pré-natal. Meu filho nasceu com vida e saúde, muito saudável. Sim. E eu fiz uma promessa para Deus que eu iria colocar ele no caminho certo, que eu iria ensinar o meu filho. Só que lembra dos meus irmãos que foram adotados, que a gente não sabia por quem? Sim. Um deles se chamava Richard. Tradução do inglês, Ricardo. Então eu falei, eu vou colocar o nome do meu filho de Richard. Em homenagem ao meu irmão, Sim. Richard, e ao meu pai, Ricardo. O que aconteceu? Coloquei Davi, porque é amado de Deus, né? Richard e Davi. Richard e Davi. Tá bom. Passados-se 2 anos e meio de idade, o Richard, eu não cumpri com a minha promessa, né? Porque às vezes a gente faz promessa mediante a nossa condição atual. Não cumpri a promessa, esqueci. E Deus tem os seus meios de nos atrair para a presença dele. My God. O Senhor nos protege, né? As trevas estão ao nosso derredor, como Pedro vai falar. O diabo está como um leão bramando ao nosso derredor para que possa nos tragar. Então, ao nosso redor existe essa proteção de Deus. E às vezes, Yang, quando Deus vai nos chamar para si, quando Ele vai atrair a nossa atenção, Ele tira essa proteção. Ele tira esse limite aonde as trevas podem nos tocar. Eu sei que muitos não gostam disso, mas é a realidade, como a história de Jó. Deus tirou a proteção sobre Jó e permitiu o mal tocar em Jó. E Deus permitiu com que o mal tocasse em mim, necessariamente no meu filho. Foi quando, com 2 anos e meio de idade, ele tomou um produto químico num acidente doméstico. Esse produto químico queimou a boca, a garganta, o esôfago, o estômago, deu queimadura de 3º grau. Estou encurtando aqui. Meu Deus. E aí os médicos disseram, olha, o que seu filho tomou derreteu tudo por dentro. Vamos fazer remédios agora para ele tomar a base de morfina e endorfina, porque fortes são as dores. Já colocou sonda nasointeral nele, porque na época eu tinha falado para uma pastora que tinha perguntado para mim se eu estava firme com Jesus, e eu falei para ela que eu estava, porque meu pai tinha ensinado que a gente tem que respeitar os mais velhos. Sim, e eu levo isso para a vida sim, toda, né? sim. Só que quando eu virei as costas, eu falei, quem essa pastora pensa que ela é? Né? Que eu tenho que ficar firme. Porque ela falou para mim, Ingrid, fica firme com Jesus. Porque voltar para Jesus pela dor é mais difícil. E aí eu virei as costas e falei assim, o que é esse negócio de voltar pela dor? Deus vai me obrigar a ir para a igreja? Deus vai me obrigar a ficar firme? Deus vai me obrigar a servi-lo? O que é? Ele vai me colocar num leito de um hospital, numa cadeira de roda? Ele vai me colocar numa muleta? Só que eu não sabia que Deus tem os meios dele de nos atrair para ele, né? Foi quando, dentro de um hospital, eu lembrei do que eu tinha falado na minha mente com a pastora, mas não tinha externizado. E aí veio a equipe médica dizendo, com o laudo da endoscopia, que o que meu filho tinha tomado era soda cáustica.
Não poderia lavar, né? Porque a soda ia para o restante dos órgãos. E já quem está nos ouvindo, eu tenho Meu laudo, Deus. tá? Porque tem gente que vai falar assim, não, é impossível tomar soda cáustica e manter vivo. Não, existe sim casos. São irreversíveis, Ele a tinha quantos maioria, anos? 2 anos e meio. Você tem filho? Tem. Quantos anos? 2 e 3. 2, 3 anos. Na idade dos seus. E aí, Meu os Deus. médicos falam, olha, não tem o que fazer, não tem como fazer lavagem de carvão porque é soda cáustica, senão vai para o restante dos órgãos. E a gente te diz mais, mãe, a soda vai continuar queimando durante 1 ano dentro do organismo dele. Meu E agora, o que eu Deus. faço? Você vai fazer o tratamento com ele de endoscopia com dilatação de esôfago, né? E vamos ver o que acontece, mas não vai poder mais comer pela boca. A gente vai ter que colocar uma sonda direto no estômago. Vamos ter que tirar uma parte do intestino para colocar no esôfago, porque estenosou. Então, assim, eu me vi naquele momento sem ninguém, sem nada, só Deus. Meu Aí eu entrei Deus. no banheiro do hospital, sujo, dobrei meu joelho, lembrei da igrejinha dos crentes doidos, né? E eu falei assim, Deus, faça a obra em mim, mas não no meu filho. Só que a obra já tinha sido iniciada. Por isso que quando o vaso, oh, aleluia, ele quebra na mão do oleiro, Nossa. ele é o único que pode restaurar o vaso. E o Senhor me quebrou. O Senhor me quebrou e eu também me quebrei. E eu permiti ser quebrada. E louvado seja o Senhor por ter acontecido comigo, porque hoje eu estou aqui nesse podcast, contando. Foi quando o Richard fez mais de 50 endoscopia. Uma endoscopia por semana o Richard fazia com dilatação de esôfago. Ele tomava sedativos para poder fazer a endoscopia. E Deus ia me tratando. Por quê? Porque eu era altiva, eu era soberba, eu era estúpida, eu era ignorante, eu era grosseira. Eu achava que eu era a dona da razão. Mas o Senhor tinha um chamado na minha vida. Por quê? Porque minha mãe perdeu 3 filhos para o juizado de menor. Ela sempre contou a história. O desejo dela era encontrar meus irmãos. Eu fui a mais nova que restei. Passei pelo tráfico junto com mamãe, né? Conheci a criminalidade, né? Não fui traficante, essas coisas não. Mas eu conheci o mundo obscuro, né? Jesus me chamou, desci as águas, aí depois eu me relaciono com alguém que eu acredito que vai me salvar. E a pior coisa é quando você coloca expectativa nos outros. Não coloque a expectativa em ninguém. Coloque a sua expectativa em Deus. Porque ainda que Deus frustre as suas expectativas, pode ter certeza que a vontade dele sempre vai ser boa, perfeita e agradável. E é isso. Só que nesse relacionamento eu saí e eu esqueci que Deus tinha me escolhido. E eu vou te dizer uma coisa para você, Yang, e para quem está nos assistindo. Escolhido não tem escolha. Como que eu sei que eu sou escolhida, Ingrid? Como que eu sei quando eu sou escolhido? Pelo seu contexto de vida. Se a sua vida é uma pancada, se você sofre desde que você se conhece por gente, se para você as coisas... Ou eu posso falar em línguas porque eu estou sentindo Deus aqui. Yes. Se você sente que com você, se você percebe o roteiro da tua história, para você é muito mais difícil, para você é com muito mais choro, pode ter certeza, você não é chamado, você é escolhido. E quem é escolhido sempre vai viver o propósito do Senhor. Quem é escolhido sempre vai viver a rota do Senhor. Quem é escolhido vai escolher o plano A e Deus vai ter o plano B. Quem é escolhido vai escolher o plano B e Deus tem o plano A. Aleluia, darácia, calabarachore. E tem gente que está se perguntando por que para mim é mais difícil, por que para mim é mais complicado, por que para mim é mais estreito, porque é escolhido. Escolhido tem uma missão. E a missão é de resgatar, de restaurar, de curar, de libertar, de levantar, de incentivar. E foi quando eu olhei para a minha vida e eu falei assim, eu sou escolhida. Nesse processo de 3 anos e meio, Richard fazendo endoscopia com dilatação de esôfago, voltei para Jesus. Porque papai morreu numa chacina com mais de 10 tiros, porque estava no lugar errado, com pessoas erradas, fazendo algo errado, bebendo. Tinha raiva do meu pai, porque nunca ouvi meu pai falar, eu te amo. Tinha mágoa dele. Quando o papai morre, eu tenho remorso. Eu tinha um bom relacionamento com o Espírito Santo e com Jesus, mas com Deus, Pai, obviamente, eu não tinha. Por quê? Porque o Espírito Santo é a representatividade da mãe. Jesus é a representatividade da irmandade, o irmão. E Deus é a representação do Pai. Ele se denomina, ele se intitula, ele se apresenta como Pai, né? Sim. Então, o meu relacionamento era muito bom com o Espírito Santo e com Jesus, mas com Deus Pai não. Tanto que quando eu cheguei para passar pela a cura de alma, a cura interior, a cura emocional, o meu relacionamento foi chegando pelo Espírito Santo, que é o Consolador, que me levou até Jesus para que eu pudesse acessar o Deus Pai. Agora voltando lá com o Richard, né?
Eu voltei para a igreja, pedi para o Senhor curar o meu filho. E Deus não curava meu filho, Yang. Deus não curava meu filho. As pessoas precisam entender que há 2 tipos de milagre. O milagre progressivo e o milagre instantâneo. O milagre progressivo é um milagre que ele vai acontecer. O milagre instantâneo é um milagre que ele vai acontecer agora, rápido, já. O milagre progressivo é aquele milagre que ele vai acontecer dia após dias, hora após horas, semanas após semanas, meses após meses. Só que as pessoas precisam entender qual é o contexto que o Espírito Santo está querendo trazer para a sua vida. Sim. Esse contexto é um contexto progressivo ou um contexto instantâneo. Só que as pessoas têm falado muito sobre o contexto progressivo, que vem da palavra de processos. Sim. Só que nós precisamos entender qual é a estação que nós nos encontramos. Isso muda o jogo. Porque quando você está numa estação estabelecida pelo Senhor, Sim. ainda que você queira diminuir a velocidade, é o céu que está acelerando. E se você quiser acelerar, é o céu que está diminuindo. Então, por isso que eu não posso estabelecer o meu contexto de vida com o seu contexto de vida. A minha experiência pode te paramentar, te nortear, para você começar a entender o que os céus quer para você. Uhum. Mas jamais a minha vida pode ser uma base para você. Por isso que a Bíblia, ela é a base. Porque ela é atemporal. Ela é passado, presente e futuro. Entende? Ela é a única que se encaixa com cada história particular. Aí, voltando lá, né, do Richard, foi na 55ª endoscopia com dilatação de esôfago. Eu já tinha voltado para a igreja, se tornado obreira da casa do Senhor, já estava louvando. Meu filho já tinha tido melhora, já estava se alimentando pela boca, onde a medicina falou que não podia mais, né? Não precisou fazer a reconstrução de esôfago, estava cicatrizando ok, mas tinha dificuldade, tinha dia que não tinha saliva para passar aquela coisa toda, mas foi um belo de um dia que eu decidi fazer a vontade do Senhor. Você sabe que o cristianismo é a única religião que pede para você negar a si mesmo, né? O hinduísmo, o espiritismo, eles não pedem para você negar a si mesmo. Ele pede para você negar outras coisas. Sim. Mas não a si mesmo, não a sua vontade. O cristianismo é a única religião, é o único caminho que pede para você negar você mesmo, negar o seu eu. Jesus disse, se você quiser seguir a mim, negue-se a si mesmo. Yes. Ele não diz para você negar o outro, ele não diz para você negar as coisas que você crê, ele diz para você se negar. Sim. E é tão interessante que quando eu decidi negar a mim mesmo, negar o quê? Negar os meus traumas, as minhas dores. Negar os meus sofrimentos, eu decidi negar o vitimismo. Por que eu nasci numa família simples? Por que eu nasci negra? Sim. É as incógnitas. Sim. Porque o branco vence, mas o preto é muito mais difícil. é muito mais difícil e tá tudo bem. É algo milenar. Vem desde lá de Caim, do Egito. Tá entendendo? De Faraó, da escravidão. Então tá tudo bem, eu tô resolvida com isso. Mas eu decidi negar a si mesmo. Eu decidi deixar uma palavra que parece até ser clichê, mas não é, o porquê, e passei a aderir o para quê. Para que eu passei tudo isso? Para que o Richard viveu essa situação? Para quê? Qual é o propósito? Yes, isso mesmo. E aí foi quando, um belo de um dia, no hospital, mais uma endoscopia com dilatação de esôfago. Isso eu tinha meados aí para 17, 18 anos, tá? Nova. Meu Deus. Adolescente, né? E aí foi quando os médicos falaram assim, Ingrid, a gente não sabe o que aconteceu, mas o Richard está recebendo alta do tratamento dele. Como assim? Alta para ir embora para casa hoje? Não. Alta que ele não precisa mais fazer dilatação de esôfago com endoscopia porque está cicatrizado por dentro. Milagre. Milagre. Foi progressivo. Durou 3 anos e meio. Mas o maior milagre foi o meu. Não foi o do meu filho. Sabe por quê, Yang? Porque depois disso, eu me tornei uma mulher de Deus, de caráter. Você está entendendo? Comecei a influenciar pessoas. Então, o maior milagre, você sabe que quando Deus chama Abraão e pede Isaac, ele não quer Isaac, né? Ele quer Abraão, né? Ele quer Abraão, não Isaac. Não, ele não quer Isaac. E é tão interessante, presta atenção nessa alusão aqui para você entender. O monte, certo? Sim. Vem Abraão com Isaac e o servo, né? E o jumentinho, ok? Ok. Eles estão subindo o monte. Aqui está o monte. De um lado está subindo Abraão com Isaac. Do outro lado já estava subindo o cordeiro. Meu Deus.
O céu só prepara quando eu me disponibilizo a entregar aquilo que o céu está me pedindo. Então, era Abraão e Isaac subindo e E o o cordeiro cordeiro. subindo do outro lado. Tá entendendo? Abraão não estava vendo, mas o céu já estava providenciando. Então, quando Abraão sobe e ele sacrifica Isaac no coração, Deus diz: Abraão, não faça isso. Eu já provi o cordeiro. Tá entendendo? Então, Deus queria Abraão, Deus não queria Isaac. Então, quando meu filho sofreu esse acidente doméstico, Deus não queria o meu filho, Deus me queria. Deus te E queria. comigo, Deus chamou a minha casa. Lembra dos meus 3 irmãos Sim. adotivos? O Richard, a Stephanie, Lilian e a Jéssica. Sim. Vai fazer já mais ou menos aí uma semana, praticamente, que eu recebi uma mensagem no telefone da nossa assessoria. Uma Como mensagem foi em esse inglês. Uma mensagem em inglês com documentos de uma pessoa que tinha o meu sobrenome e o endereço da minha mãe. Quando eu traduzo essa mensagem, quem é Yang? A minha irmã, os meus irmãos. Que eu nunca conheci, só por foto, só por história que minha mãe contou. Então, estou contando aqui no seu podcast, em primeira mão, ninguém sabe. Meus irmãos que foram adotados por uma família de alemães, estão agora na Europa, né, na Dinamarca, o Richard, a Stephanie e a Jéssica. E eles me encontraram pelas redes sociais, encontraram minha mãe e tudo. E como foi esse momento para você que recebe a mensagem e vê que, cara, seus irmãos. Meus como irmãos. foi isso pra você? Irmãos de sangue, tá? De pai. Sangue, de sim. pai. Foram adotados. Isso. São irmãos de pai e mãe, tá? Sim. Não é só de pai ou de mãe. De pai e mãe. Pai e mãe. Meu Então, a conexão Deus. é muito mais forte. Como que foi? Eu fiquei louca. Eu fiquei louca. Porque a verdade, Yang, o que acontece? Eles foram adotados não porque eles estavam numa boa condição. Eles estavam numa condição muito ruim, certo? Ingrid, por que você nunca procurou seus irmãos? Porque a realidade, o contexto familiar, por muitas vezes permaneceu o mesmo. Então, por que eu vou trazer os meus irmãos para um contexto que, em alguns pontos, é o mesmo da onde eles foram tirados, eles foram livrados, né? Meu Deus. E aí, Ingrid, onde você entra nisso? Eu entro no propósito de restauração. Por quê, Yang? Porque com isso, a minha irmã, eu consigo evangelizar ela. Meu irmão tem mágoa do meu pai, mesmo morto, do nosso pai. Porque papai judiava muito dele. Aí você entende que o Senhor me curou. E hoje eu curada. Deus permite eu acessar os meus irmãos me encontrar, para que eu possa ser essa cura, levar essa cura que eu vivi. Cara, isso que você falou agora, eu achei assim de uma preciosidade tão grande, porque você respeitou a fase. Você estava ferida, você acabou de dizer, Deus me curou para que eu pudesse curar os meus irmãos. Paralelo a isso, existe uma frase que eu não sei se você concorda, mas é uma frase que diz assim: Deus usa feridos para curar. Você acredita que Deus ele realmente usa uma pessoa sangrando para curar outra? Ou primeiro ele te cura, primeiro ele te trata e depois ele envia você para curar alguém? Na verdade, é meio subjetivo, né? Não é uma linha exata. Porque o Espírito Santo, Yang, ele trabalha por temporadas, certo? Existem momentos que ele vai me usar eu estando sangrando, ferida, para curar alguém, ok? Porque não é sobre mim, é sobre ele em mim. Independente do estado que você está. Isso. Legal. Só que quando o nível já é mais hard, quando o nível aumenta, quando a gente vai falar sobre influência geracional, aí ele precisa estabelecer uma cura total, que foi o meu caso. Porque como que eu poderia agora falar com meu irmão Richard sobre papai, eu ainda passando pelo processo de cura sobre o meu pai? Não aceitando a paternidade espiritual de Deus. Não tem como. Por quê? Porque nós estamos falando de geracional. Tá entendendo? Então, a gente precisa olhar, você precisa olhar e entender o seguinte: que tipo de ferida que é, qual é o nível dessa ferida e qual é o nível de influência dessa ferida. Tá entendendo? Se você entender isso, aí você vai compreender como trabalhar em conjunto com o Espírito Santo. Porque a gente é um grupo, a gente é uma irmandade. A Trindade trabalha junto, nós trabalhamos juntos com a Trindade. Entende? Então, o que o Espírito Santo quer fazer?
Então aí você tem que respeitar o seu limite, entender até onde você suporta, até onde você aguenta. Mas aí é onde entra a fé, né, Yang? Aonde entra a fé, né? Já não é por nós, é poder de Deus. É poder de Deus, porque Paulo estava preso, ferido, ensanguentado, oh, aleluia. Meu Deus. E o carcereiro falou, o que eu posso fazer para ser salvo? E ele falou, crê, tu e a tua casa será salvo. Tá entendendo? Então, a gente tem que entender em qual parâmetro o Espírito Santo está nos levando. Em qual contexto? Em qual contexto. Na sua história, a gente percebe que você passou por muitas batalhas espirituais. Porque se você contar a sua história, igual você está falando aqui para mim, para qualquer pessoa e falar a idade que você tem, a pessoa fica perplexa. Eles já fizeram as nova. contas, né? Eles fizeram as continhas, já fizeram né? as contas. Você tem um ano a mais que eu. Se alguém ouvir a sua história, a pessoa vai ficar perplexa, porque é nítido na sua história que algumas etapas, alguns estágios da fase adulta, eles chegaram para você antes da hora, cedo demais. Muito. Ou seja, você veio desse lar que era tanto quanto conturbado, né? Você, conforme você relatou, você tinha muita dificuldade. As pessoas, o ambiente que você estava acostumado a viver era um ambiente muito pesado. Como, na sua visão, isso te moldou para você se tornar uma guerreira espiritual? Como que no mundo espiritual isso te tornou forte? Isso te credenciou? Legal essa pergunta. Você fazendo isso e falando para quem está nos ouvindo agora e para você, Yang, a conexão com pessoas é muito importante. Repito claramente, a conexão com pessoas vai pré-determinar onde você vai chegar e como você vai chegar. Ingrid Mariano não chegou aqui, tá aqui desse jeito, sozinha. Eu tive pessoas que a gente pode denominar como facilitadores. Todas as vezes que você quiser caminhar sozinho, você não vai chegar a lugar nenhum. Boa. Legal. O que acontece? Eu tive tia Neide. Tia Neide era amiga da minha mãe. Tá no Senhor, o Senhor já a recolheu. Tia Neide, eu lembro dela, quando eu ficava na casa dela, que ela me criou por um tempo, que eu não fui adotada, mas eu fui criada por um e por outro, um bom período, até mamãe se estabilizar financeiramente e emocionalmente. Eu lembro de tia Neide entrando no quarto, ligando o radinho da Renascer da Bispa Sônia Hernandes, naquela época, há uns 20 anos atrás. E tia Neide dobrava o joelho e passava a noite toda orando. E tia Neide falava em outras línguas espirituais. Eu não sei se você crê, mas as línguas a gente conseguia entender que não era uma língua só espiritual. Eu via a tia Neide falando numa fonética de língua japonesa. Tia Neide falando numa fonética numa língua americana, uma língua inglesa, numa língua árabe. Eu sabia que aquilo ali era algo sobrenatural. Tia Neide colocava a mão em mim. Então eu já era evangelizada por algumas pessoas em minha volta. Só que o que acontece? Há uma conspiração do mal. Há uma influência do mal. Não é somente uma família disfuncional. Há uma hereditariedade. A gente crendo ou não. Existe. Há uma herança maldita que acompanha. Mas o Senhor se fez maldição por nós. Não. O Senhor se fez maldição por aqueles que crê nele como Senhor e Salvador. Então, se eu não creio nele como Senhor e Salvador, ele não se fez maldição por mim. Então, para hoje ter acontecido essa transformação, eu precisei de pessoas que me incentivassem, que me influenciassem. Pessoas que acreditassem em mim, porque hoje tem muita gente sofrendo porque as pessoas não acreditam nelas. Tem muita gente sozinha porque as pessoas não estão tendo mais paciência. Então, o que as pessoas precisam entender? Eu preciso me permitir ser ajudada. Eu preciso me permitir ser auxiliada. Eu me permiti todo momento. Eu fui molestada 2 vezes. Uma delas por alguém próximo. Tá entendendo? Eu já sofri tentativa de homicídio, já passei por feminicídio, violência doméstica, já passei por racismo. Você tá entendendo? Só que eu permiti ser amada. Você tá entendendo? Eu encontrei muita gente ruim nesse caminho. Às vezes de eu entrar num centro religioso cristão e as pessoas olhar e dizer, lá vai a entidade da pomba. Você tá entendendo? E se de fato eu tivesse? Ninguém tinha coragem de me libertar? Ninguém tinha coragem de arrancar de mim como Jesus arrancou de Maria Madalena 7 espíritos?
E ela se tornou dele uma discípula e mantenedora do seu ministério. Jesus é o único que pega o que não presta para se tornar alguma coisa. Jesus é o único que pega o que está no lixo e coloca no luxo. É muito bom pegar o que está pronto. É muito bom pegar o que já está ok. É muito bom pegar o que já está andando. Mas o que pegar o que está do zero, o que está caído, nem o diabo pega o que não presta. Nem o diabo pega o que é ruim. O diabo só pega o que é bom, o que está dando certo. Jesus não. Jesus pega o que está dando errado e faz dar certo. E eu quero profetizar sobre a tua vida, não importa onde você esteja e como você está. Jesus é especialista em pegar essa situação e transformar ela em testemunho. Só suporte, porque você vai ter testemunho para contar. Yang. Meu Deus do céu. Eu sinto Deus aqui, me desculpa, mas eu não consigo fingir costume. Sim. Eu sinto Deus aqui. Por quê? Porque a minha irmã, a Jéssica, que a gente, né, se descobriu agora, ela falou que já tinham dito para ela que os antepassados dela eram gerados de profetas e sacerdotisas. Como que pode isso? Ela é meio esotérica, né? Então, ela fala assim que ela olha para os céus, para Vênus, e ela falou assim, eu sabia que tinha algo me cobrindo, me protegendo. E é por isso que a gente tem que orar sempre, apresentando o nosso geracional, tanto passado quanto futuro. Porque a palavra do Senhor diz que Ele nos visita, né? Até a nossa 4ª geração. Deus é Deus geracional. O Yang está construindo algo hoje, não é para ele, é para os filhos. A Ingrid não está construindo algo hoje, é para o Richard, é para os meus netos, é para os meus bisnetos. O que para mim e para você, Yang, é teto, para o nosso geracional vai ser chão. O que para mim e para você é teto, para o nosso geracional irá ser chão. Eles vão pisar, eles vão andar em cima. Você falou algo aí, e eu vou te fazer uma pergunta agora, tanto quanto polêmica. Você acredita em signos? Legal. Eu acredito. Você acredita? Eu acredito em signo, mas tem um porém. Por quê? O signo, na verdade, ele tem uma história, né? São 12 signos dentro do calendário zodíaco, né? São 12 signos, são 12 casas. Cada mês, que a gente pode chamar de cada casa, Sim. Um signo tem uma influência, ele rege. Então, se a gente nasceu, um exemplo, em abril, eu nasci em abril, então o signo do zodíaco seria Áries, ok? Só que o que acontece? Quando nós vamos estudar, né, sobre batalha espiritual, nós vamos ver que esses signos, eles são posicionados aonde? Na atmosfera do cosmo. Porque quando a gente vai olhar dentro do estudo da astrologia, né, nós vamos ver que eles lê as estrelas, né? Então a gente olha para a constelação, então cada constelação tem o seu nome. Áries, Câncer, Gêmeos, Virgem, Leão, Touro, Libras, Capricórnio e assim sucessivamente. Só que o que acontece? Quando nós vamos olhar para a Bíblia, Colossenses vai falar que tudo foi criado por ele e para ele. E vai falar, sejam poderes, domínios, tronos. O que são esses tronos que está falando ali em Colossenses? Esses tronos, na verdade, são um ser angelical que a gente denomina, a Bíblia denomina como querubim, né? Então, é tão interessante que quando Deus iria falar com o povo no tabernáculo, né, ali por meio de Moisés ou sacerdote, ele se apresentava em forma de glória entre os querubins, que eram os tronos. Ok? Então, olha só, isso é muito interessante, eu vou falar pausadamente para as pessoas entenderem, porque não é um assunto tão simples, né, de se ouvir e falar. Quando Lúcifer, Halel, diabo, Satanás, né, ele é deportado, ele é expulso, ele é banido dos céus, com ele sai uma 1/3 parte dos anjos. Apocalipse vai falar, né, da batalha que houve nos céus. Só que o que acontece? Essa 1/3 parte, então 3, uma 1/3 parte, então para cada 2 anjos alinhados, justificados, puros, né, que não foram corrompidos, existe um anjo da escala de anjos que foi corrompido junto com o diabo, Satanás, o nosso inimigo. Quando ele cai, ele é expulso, ele leva uma desses anjos que se corromperam. Então, dentro dessa classe veio anjos, arcanjos, querubins. Ok? Então, Ingrid,
O que você entende desses signos que você falou que você acredita em signos? Eu acredito, eu não creio, eu não coloco a minha fé nos signos, mas eu acredito que eles existem. Só que o signo é muito pouco, é uma roupagem desses seres angelicais caídos. Ok? E aí o que acontece? Quem está me assistindo agora, quem está nos ouvindo. Você já leu lá, né, sobre os signos e não batia uma coisa ou outra? Por que batia de verdade? Ah, mas eu não creio. Não é porque você não crê que não exista. Então vamos lá. Por que batia? Porque é espiritual, é cosmo, é energia quântica, é átomos, existe. Não é porque eu não vejo o átomo que ele não exista. Não é porque eu não veja espíritos malignos que eles não existam. Não existem. Então o que acontece? Esses signos dentro do calendário zodíaco, eles são na verdade do que esses tronos caídos. Tá entendendo? São 12 que nós conhecemos e que eles se permitiram ser conhecidos. Mas são muito mais ainda. Mas por que 12, Yang? Porque o diabo copia, ele não cria nada. Nosso Deus, Yahvé, ele é o criador. Então o diabo copia, ele quis ser igual a Deus, ele quis ser maior do que Deus, ele quis estar no lugar de Deus. Então quando uma pessoa ela quer ser igual a você, o que ela faz? Ela imita você, ela copia você, né? Então o que aconteceu? Satanás, ele copia tudo aquilo que Deus criou. Então, se Deus tem 12 discípulos, se Deus tem 12 tribos, o diabo também vai ter os seus 12 discípulos, as suas 12 tribos. E quem são essas 12 tribos dentro da mitologia, dentro da cultura do zodíaco? São os 12 signos. Então, quando você vê assim, eu sou libriana, eu sou geminiana, cara, é muito perigoso isso. Por quê? Porque é uma influência cósmica, maligna das trevas, por detrás de cada signo. Só que aí tem um pulo do gato aqui, tá? Tem um pulo do gato aqui, tá bom? Por detrás de cada signo, existe um trono que nós identificamos com um nome. Tá? Certo. Por exemplo, você sabia que dentro da Kabbalah, ou Cabala, existe também as tribos, que seriam signos? Dentro da Kabbalah. Isso. O que acontece? Por exemplo, quem nasce em metade de março para metade de abril seria o signo do zodíaco, Áries. Mas e a tribo? Dentro da Kabbalah vai ser a tribo de Judá. Aí a gente vai olhar... Gente, isso daqui não é uma tese. Isso daqui é um estudo. Estudo, informação, tá? Isso daqui não é uma afirmação. Eu fico com a Bíblia. A minha tribo, o meu signo é Jesus. Sim. Tá entendendo? A minha insígnia é Jesus. Só que quando a gente vai olhar porque as tribos não vieram dos 12 filhos de Israel? Sim. Então, cada pessoa não tem uma personalidade? Cada pessoa não tem uma identidade? Sim. Aí vamos lá, se eu conversasse com a sua mãe, Yang, eu perguntasse para ela quem você lembra, ela ia falar o quê? Ele lembra um pouco o pai dele nisso, Exato. Ele lembra um pouquinho o tio dele nisso, a tia Exato. Dele nisso. Não é assim? Por quê? Porque é DNA genética. E não só aparência, como também personalidade. Personalidade, traços de personalidade. Yes. Só que por meio de Jesus Cristo, nós nos tornamos herdeiros e cordeiros com ele, certo? Então nós somos cordeiros por Cristo, em Cristo, de Abraão, Isaac e Jacó. Então, isso daqui é chave, vai embolar a cabeça. Eu já peguei. Quando nós tomamos a Santa Ceia, o suco de uva, Sim. que representa o sangue de Cristo, nós fazemos uma transfusão de sangue espiritual. Então, automaticamente, nós pegamos os traços de personalidade dos antepassados bíblicos. Uau! Por isso que nós podemos reivindicar cada promessa. Porque tá no sangue. Porque tá no sangue, tá no DNA. Por isso que tem guerra que pessoas travam. Elas nunca vão conseguir vencer no ansiolítico, no antidepressivo, na terapia. Por quê? Porque é genético, é patológico. Você pode fazer o tratamento que você quiser, você não vai conseguir romper. A única pessoa que vai conseguir fazer você romper é Jesus. Aí é por isso que hoje muitos não priorizam mais a Santa Ceia. E a Santa Ceia, ela é primordial na vida de um homem e de uma mulher de Deus. Porque quando ela
se alimenta do suco de uva e do pão, ela recebe uma transfusão, ela recebe uma mutação genética no seu corpo. O sangue de Cristo purifica, né? De todo... Só que quando eu falo purifica literalmente no físico. Sim. Muda a genética. Por que uma pessoa, depois que ela se converte, ela muda a maneira dela? O semblante dela muda. Porque houve uma transformação. Moisés, quando teve um encontro com Deus no monte, o corpo dele foi transfigurado. Jesus também no monte, quando viu Moisés e Elias, o rosto dele também foi transfigurado. Então, quando nós acessamos um nível de glória, a nossa genética também muda. Meu Deus do céu. Forte, né? Quando nós acessamos um nível de glória, a nossa genética também muda. Muda. Tá entendendo? E aí, o que acontece? Os signos, eles têm influência, pra gente terminar, eles têm influência mundial. Porque é todos, Sim. certo? Não é todos que nasceram segundo a mitologia, vou nortear por mim, em abril, não é signo de Áries. Então, quem nasceu lá na China, quem nasceu lá na América, na Europa, também não seria dentro do signo do zodíaco Áries, certo? Sim. Só que a gente não pode se prender a essa roupagem, porque é uma máscara. As trevas não se apresentam do jeito que eles são. Porque eles querem influenciar na cultura, no ensinamento, ok? Só que aí o que acontece? Vem uma influência na frequência da nossa alma, ok? Por isso que cada pessoa, ela tem um jeito de ser, que é herdado e é aprendido. Mas como nós somos da fé, a gente também crê no poder sobrenatural. Então, esses tronos que vêm com a roupagem de signos, eles liberam frequências para a terra, para o homem. Esses tronos, eles governam os principados e as potestades. Então, a igreja venceu a guerra com principados e potestades, mas ainda não está vencendo contra os tronos. Meu Deus. Já viu as pessoas dizer, o clima tá pesado? Nossa. Ai, Cara. você sentiu aqui? Eu cheguei nessa cidade e tá um... É a Energia- influência dos tronos. Quando você entra numa casa, por exemplo, que a energia é pesada. É o Ou cosmo. quando você vai no centro, por exemplo, que é aquela energia carregada. Você entende? É energia. Jesus é energia pura. Jesus foi o único em poder de glória que quebrou os átomos. Ele quebra a lei da física, porque eles estão presos dentro da casa e quando eles estão presos, Jesus aparece dentro da casa e diz, Pai, seja convosco. Como que ele conseguiu transpassar a parede? Só que ele era carne também. Sim, e verdade. Se a Ele porta tava quebrou. fechada. Ele quebrou a física quântica. Ele quebrou. Por que se não me falha a memória, corrija se eu estiver errada, equivocada, a sombra de Pedro curava? Por quê? Porque o poder de glória estava tão esvaído, estava tão exposto, que na verdade não era a sombra, era o campo enérgico de Pedro. Você tem ideia disso? Do poder te acessar a ponto de que o campo magnético dos átomos conseguir curar alguém sem você precisar tocar? Por que os lenços de Paulo curava? Por conta da energia do suor, do sangue, na microgotículas que existia. Sabe o que acontece, Yang? Hoje as pessoas estão assim, ó, elas caminham muito no racional ou muito no espiritual. E Jesus, ele veio para trazer o equilíbrio. Por isso que é 3. Por isso que é números. Por que 3? É corpo, alma e espírito. Pai, Filho e Espírito Santo. Se o Senhor quisesse que a gente fosse só alma, ele tinha criado a gente só alma. Se ele quisesse que a gente fosse só espírito, ele não tinha nem nos criado da terra. Tinha feito a gente como anjos, porque anjos são espíritos. Tá entendendo? Se ele quisesse que a gente fosse só físico, para cuidar do físico, ele não tinha colocado nem alma e nem espírito. Se ele fez, é porque ele quer que a gente transiciona nessas 3 esferas. Aí, sabe qual que está acontecendo hoje, Yang? As pessoas acessam a alma, a psique do homem e invalidam o espírito. Elas acessam o espírito e invalidam a alma. É por isso que a gente vê ministros doentes emocionalmente. Você sabe por que tem muita gente que fica muito no espiritual?
Por quê? Porque ela tem medo de vir para a realidade. Porque se ela vir para a realidade, ela vai ter que se responsabilizar com aquilo que está acontecendo. Então, ela fica no espiritual. E por que às vezes, a pessoa ela fica só no físico, Yang? No racional, na mente, na psique, e ela não vai para o espiritual? Porque no espiritual ela não domina. No espiritual ela não tem controle. No espiritual ela vai ter que deixar o controle. Você está entendendo? Por que as pessoas deixam de orar rapidamente? Porque elas não têm controle. Por que elas não jejuam? Porque no jejum você não tem controle. O jejum você perde o controle. Você está entendendo? E aí o que acontece? As pessoas, elas têm lutado, a Igreja de Cristo tem lutado com esse nível de guerra de tronos. E eu vou falar uma coisa para você, para quem está nos assistindo. O nosso período, a nossa era, é um período em que as trevas está tratando muito com o som pela escrita. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Sim. Palavra vem de verbo, de escrita, de letra, consoante, vogal, ok? Então, como que hoje as trevas estão ganhando apoio, está conseguindo campo para poder propagar, disseminar as suas obras malignas? Por meio dos comentários. Meu Deus. Por isso, quem está me assistindo agora, tome cuidado com os comentários. Tome cuidado com o que você lê. O som está sendo liberado pela escrita. Porque ainda que você não solte o som pela boca do comentário que você está lendo, você solta na sua mente. Você solta no seu consciente e no seu inconsciente. E aquela palavra pode se tornar um decreto de morte ou de vida sobre você. Cara, eu vou falar pra você, é a primeira vez que eu vejo algo, uma profundidade, e não só um assunto profundo, mas com base, com embasamento, porque geralmente muitas pessoas fogem do assunto por não ter embasamento. E o que você trouxe sobre altares caídos é uma realidade, porque é nítido, tem lugar que você acessa e você, por exemplo, você vai num culto, você sente a presença. Tem lugares que você acessa, você entra numa casa, você vai visitar alguém, você sente aquela energia pesada espiritualmente. Só que aí a questão é, e quando você vai num culto? Quando é um culto? Quando é uma igreja que tá aquele, sabe, parece que travou o culto, o ambiente fica fechado, fica pesado, o culto fica estranho. Como que a gente pode esclarecer isso através dos altares caídos? Ser um modificador de ambiente. Quando Elias está no Monte Carmelo, ele tira sarro dos profetas de Baal e de Azera, certo? Só que depois que eles terminam o ritual deles sem êxito, o que Elias faz? Elias conserta o altar. Nós não somos chamados para denegrir o altar quebrado, o altar caído. Nós somos chamados para reconstruir. Cara, reconstruir o altar quebrado. Não importa se foi os profetas de Baal e de Azira que quebraram. O Senhor me chamou para restaurar o altar. Quando ele restaura o altar, aí ele joga água. A água é a representação do Espírito Santo. Então nós somos chamados, nós somos representantes legais do mundo espiritual. Nós somos embaixadores do reino de Deus. Quando você chega numa atmosfera e você sentiu o peso, na verdade o mundo espiritual está mandando uma mensagem que eles já te identificaram, que é o caso das bruxas, que muita gente não acredita. Mas, por exemplo, bruxa, satanista, eles se movem na atmosfera. E eles estão ali do seu lado. E às vezes você está sentindo peso e você acha que é algo pessoal, é um problema com você. Às vezes o ministro de louvor, da pregação, o profeta, quando eu digo profeta, não só o que revela, Sim, mas o que traz o futuro para o presente, ele acha que o problema está com ele, mas às vezes está na atmosfera. Só que nós fomos chamados para mudar a atmosfera. Elias mudou a atmosfera climática, porque é o clímax. Você está entendendo? Sim. Então, o que eu faço? Como que eu faço para mudar? Você precisa ter um nível de glória maior do que a sua carne. Ter um nível de glória que seja maior que a sua carne. Ou seja, mais azeite, menos carne. Exatamente. E para ter mais azeite, vai precisar o quê? Ser moído. Vai precisar ser quebrado. Vai precisar ser esmagado. E a gente não quer ser esmagado. Você está entendendo? Sim. Eu fui esmagada. E hoje eu posso dizer, talvez, que eu tenho esse azeite. Mas esse azeite precisa ser multiplicado. Ele precisa ser dobrado. Sim. E aí entra a partilha, tá? Porque Elias, ele chama Eliseu, né? Só que Eliseu, ele é o quê? Ele é um agricultor.
Ele está arando a terra, ele não está na escola de profeta. Então, a maioria dos profetas, que são sucessores de Elias, eles estão no anonimato do ordinário. Eles não estão nas escolas proféticas. Eles estão no comum. Eles estão dentro de uma sala, eles estão dentro, às vezes, de um hospital, às vezes eles estão dentro de um comércio, trabalhando, numa mesa, atendendo. São os profetas de Deus, são os Eliseus que o Senhor está chamando. Mas os Elias dessa geração, aleluia, eles precisam se levantar e jogar a capa sobre os Eliseus. E os Eliseus vão queimar as carroças, vão fazer um churrasco, vão fazer um culto de ação de graça, porque não é porque Deus te chama que você tem que esquecer sua família. Não é porque Deus te chama que você tem que apagar o histórico familiar. Não, porque agora eu sou ministro, agora eu sou de Deus, agora eu sou crente, agora eu não vou ligar mais para minha tia, para o meu tio, para minha mãe, para o meu pai, porque eles não são crente, eles não professam a mesma fé. Pelo contrário, foram eles que te deram suporte até Elias te achar. Meu Deus do céu. Porque Eliseu não é chamado pelo ofício. Eliseu é chamado pelo princípio. Eliseu sabe o que é honra. Tanto que ele honra. Ele faz a churrascada lá. Ele pede para Elias, eu posso ir e me despedir dos meus pais? Não tem como eu caminhar para o novo sem eu encerrar os ciclos antigos. Existem conversas duras que precisam acontecer. Existem reuniões que precisam ser realizadas. Existem mal-entendidos que precisam ser explicados. Senão você não entra no novo de Deus sobre a tua vida. E não é eu falar sobre o outro. Eu não converso com você um mal-entendido sobre você. Eu converso sobre mim. Você tá entendendo? Porque aí que entra o perdão. Eu não te peço perdão por você. Eu te peço perdão por mim. Eu preciso ser liberta. Eu preciso ser livre. É isso. Eu não peço perdão por você. Eu peço perdão por mim. Cara, essa foi, Ingrid, que incrível. Cara, de verdade, eu já estou aqui pensando a quantidade de pessoas que serão transformadas, cara, através dos cortes, do conteúdo que saiu aqui. Eu já quero o seguinte, eu já vou aproveitar, né? Vou aproveitar o jabá. Ó, comenta aqui na descrição do vídeo. Quero a parte 2 com a pastora Ingrid Mariano. E com Comentem tempo. Aqui. Isso. Ó, parte 2 com a pastora Ingrid Mariano. Comente aqui na descrição do vídeo, que eu tenho certeza que vou trazer a pastora mais vezes, que a gente tem que ter mais conversas, assim. Não esquece. Estamos conectados agora. E eu queria até falar para os nossos ouvintes, para os seus seguidores, Yang, né? O seguinte, esse podcast é para a gente trocar informações. É o meu ponto de vista, com as minhas experiências, daquilo que eu vivi em Deus e aquilo que é bíblico. Aquilo que é bíblico, a gente não muda. A Bíblia tem que ser a nossa base. Só que não se limite à Bíblia. Como assim, Ingrid, não me limitar à Bíblia? Porque quando você vai fazer qualquer tipo de curso teológico, você não estuda só com a Bíblia. A Bíblia é a base, mas tem os estudos extras bíblicos. Então, esse podcast, essas informações que eu passei aqui, são extra bíblicos. Agora, se você quiser crer ou não, é um direito seu. Mas quando você tem uma abertura apenas para ouvir, deixa eu entender aqui. Não concordo, mas ouvi. Não concordo, mas entendo. Esse é o ponto de equilíbrio para a gente viver uma sociedade melhor. Uau, cara, é exatamente sobre isso. Eu acredito também que o diálogo constrói, né? Isso. O diálogo, ele é fundamental em toda e qualquer esfera. Minha amiga, eu quero que você agora deixe suas redes sociais. Eu já vou deixar na descrição o link, mas fala das suas redes sociais e dos seus trabalhos. Tá. Claro que pode. Canal no YouTube, Ingrid Mariano. Por favor, você que quer me assistir pregando, tá bom? Ministrando, Ingrid Mariano, com 2 N's de navio. Tá? E o Instagram é Ingrid Mariano, também Ingrid com 2 N's, com 2 N's no final, e o F de faca. Então, Ingrid Mariano, F. Tá? E quem quiser, posso dar também meu telefone, quem quiser me levar para ministrar. Posso, Yang? Você deixa? O Brasil inteiro assiste Yang. Então tá bom. A Europa, inclusive, está assistindo muito Yang. Aproveita. Uau! E minha irmã tá lá na Europa, hein? Vou para lá amanhã. Amanhã nós estaremos chegando, já aproveitando, nós vamos iniciar a tour do Youngcast na Europa. Começaremos amanhã por Madrid, né? Na verdade, vamos chegar lá no sábado. Vamos fazer Madrid, França, Suíça e depois Portugal. Então, fiquem ligados no canal que a gente vai soltar os conteúdos da tour do Yang na Europa aqui para vocês. E aproveitem, pessoal da Europa que vai nos receber, uma indicação de uma pregadora excelente. Ela vai deixar o contato dela. Fica à vontade. 55, né? 11 9
7783-8167. Certo, né, Sabrina? Não, claro. 11, 55, ó. É, 55. Foi profético isso aí, ó. Já falou, ó, ligação internacional é 55. 55 11 97783 8167. Nos chama lá, vai ser uma honra poder servir o seu evento, seu ministério, sua conferência. Eu sou serva e eu tô aqui para servir. Deus abençoe. Essa foi a Ingrid. Tem mais alguma informação? Essa foi a Ingrid Mariano, pastora Ingrid Mariano aqui no Youngcast. Ó, nós vamos ficando por aqui, mas eu sei que quem assiste um episódio quer continuar assistindo. Então eu sei que você vai fazer. Eu já sei que você vai maratonar o Youngcast hoje. É por isso que a minha produção vai deixar o próximo episódio para você aqui do lado. E aí você nos assiste mais uma vez. Aproveita, se inscreve no canal, ativa as notificações. Segue a gente no Instagram. A rede social da nossa convidada vai estar aqui na descrição, tanto o Instagram quanto o YouTube, o contato de agendas. Só clicar aqui na descrição que você consegue encontrar, tá bom? Eu vou te receber dentro de 5 segundos, já no próximo episódio do Youngcast, que tá aqui do lado. É só clicar aqui que eu estou te esperando.